Opa. Bom, vamos ver agora se vai direitinho. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, sábado 13 de maio de 2023, estamos aqui para mais uma live na página Prof. Skillay. Já estou enviando o convite para a nossa... Ei, Daci, tudo bom? Boa tarde, Olindina. Tá escurinho aqui, porque vai carregar. Acho que vai carregou. Opa, agora sim. Vou colocar o óculos para ler de longe. Tudo bem? Gente, nós estamos tudo bem com a professora Olindina. Gente, ela tá de azul, eu adoro azul, e a gente não combinou e ela não sabia. Não sabia Adoramos mesmo. brincões. Ah, isso é ótimo. Estamos em casa. Já apresento a Olindina para vocês, tá? Mas antes de falar sobre a nossa convidada, que é essa mulher especial que está aqui, eu quero dizer para vocês quem é a equipe Prof. Skillay, quem somos nós, né? A equipe Prof. Skillay é formada por 4 professoras de língua portuguesa apaixonadas pelo ato de ler. Coincidentemente, somos nós apenas mulheres, né? Nós já tentamos trazer alguns meninos, mas não deu certo, não progrediu, né, conosco aqui. Então, atualmente, somos 4 mulheres. Eu, Adriana Guzmão, idealizei e coordeno a equipe Prof. Skillay. Temos a professora Elisângela Anchieta Moronari, também aqui de São Mateus, que faz parte conosco, nos ajuda, inclusive, às vezes, com mídias e tudo, para o canal. A professora Dudu Furtado, né, que a gente é Maria do Carmo, mas a gente chama carinhosamente de Dudu, e você pode chamar que ela gosta, tá? E tem a página do livro, que também nos auxilia. A Dudu foi nossa madrinha aqui no Prof. Skillay, nos ensinou a usar o Instagram, a usar esse recurso. E temos a professora Cláudia Gomes, que é minha amiga desde sempre, Cláudia Oliveira, né? E a Cláudia a gente se conhece acho que desde sempre, tá? Então, a Cláudia não mora aqui em São Mateus, ela mora em Sorocaba, São Paulo. Isso mostra que a internet dá muitas possibilidades de conexão entre as pessoas e que a gente pode trabalhar junto, mesmo estando fora do mesmo espaço geográfico, né, no momento. Então, essa é a equipe Prof. Skillay. Temos também o meu filho do meio, Eliseu, que nos auxilia, né? Ele não faz parte da equipe propriamente, mas ele nos auxilia produzindo as mídias que a gente divulga para vocês aí, os nossos cards, os cartazes. É ele que dá esse apoio aqui para a mãe. E hoje eu quero dizer para vocês que eu também estou com um apoio muito especial da minha menina, da minha pequena, da Eliana, né? Hoje eu e a Olindina estamos dependendo das filhas. Além de estar usando o celular da minha menina, né? Ela também está providenciando ali, observando vocês, quem está entrando aqui nesse momento na live, para fazer o sorteio. Sim, porque quem estiver ao vivo hoje, Olindina, inclusive você, tá? Eliana, coloca o nome da Olindina aí, fazendo favor. Nós vamos ter um sorteio, tá? Porque o nosso amigo Reinivaldo, ele isso. Vamos criar os escoteiros que vem? Claro, Gilmar, crio. Já está criado a partir de hoje. Dudu Furtado, madrinha de mais um aí. O Gilmar colocou, vamos criar os escoteiros que lei. Feito. Tá, Gilmar? Vamos fazer assim. O grupo de escoteiros, se você quiser, a gente faz uma sessão aí uma vez por mês, com um projetinho de leitura, a gente faz o Instagram com eles ao vivo. Inclusive, Gilmar, a gente já tem material, né? As crianças já andam lendo algo aí que eu não vou contar hoje, porque tem muita coisa nessa live. E aí, olha só, eu apostei, Olindina, esses dias fazendo a leitura, porque o Reinivaldo, ele me presenteou com esse livro Despertar para Vencer. Ele é aqui, escritor local, mora aqui pertinho da nossa cidade. Hoje não dá para a gente ficar contando muita coisa, mas ele enviou um para a gente dar de presente, sortear aqui, tá?
E não existe dia melhor para um sorteio do que o Dia das Mães, né? Ai, não tem coisa mais linda do que a gente que é mãe ganhar livro. Eu adoro o cheiro de livro pegar, livro novo. É um livro muito importante, Olindina, porque ele fala sobre o empreendedorismo, sobre uma história de vida muito difícil, de pobreza, de dificuldades, mas que isso não o impediu de vencer na vida e de ser um empreendedor e de hoje estar ali, né? Na frente do econômico, né, que é o nosso plano de saúde, que inclusive é vinculado à nossa prefeitura, né, já desconta no nosso contra-cheque o plano de saúde do econômico, né? Então, essas ideias de inovações, de aperfeiçoamento econômico também tem partido do Remival, é uma história linda de superação e é aqui da nossa cidade, tá? Então, nós vamos já, a Liliana está me dando esse apoio. Hoje, amanhã é Dia das Mães, e quem sou eu sem os meus auxílios, o auxílio dos meus filhos, né? E hoje, tanto eu quanto a Olindina estamos aqui dependendo das nossas meninas, né? Isso, isso. Olindina, você não tem noção da felicidade que eu tenho de estar aqui hoje te recebendo, falando com você. Eu tenho um orgulho tão grande de você, eu sinto uma felicidade imensa de Muito ter uma obrigada. mulher como você em São Mateus. E hoje em dia está muito atual o termo, né, que se usa de modelar as pessoas. E se há uma mulher que toda mateense Sim, sim. merece modelar e precisa modelar, é você, né? Gente, eu vou assim, pedir Ah, tá licença com para isso. minha mestra, para minha doutora, para essa professora encantadora, porque a Olindina fez mestrado, fez doutorado. Em tempo algum, a Olindina deixou de ser a professora. Cara, isso é fantástico. É Uhum. uma coisa assim que eu fico admirada, Olindina. Me emociona saber dessa sua trajetória. Depois você fala um pouquinho. Mas deixa eu apresentar para vocês o mínimo currículo dela, o mini, porque aqui não comporta tudo que essa mulher é para nós. E é uma coisa que ela colocou, a primeira frase de um livro, de uma narrativa de vida, diz muito. E ela começa escrevendo para mim sobre ela, dizendo assim: sou quilombola. Minha Ah, reverência. Tá? Sou quilombola, professora do município de São Mateus, Espírito Santo. Ela é licenciada em pedagogia, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em educação pela Universidade Federal Fluminense, participante do grupo de pesquisa de etnomatemática na UFF, Universidade Federal Fluminense, né? Coordenado pela minha orientadora e professora doutora Maria Cecília Fantinato, colaboradora no grupo etnomatemática nas questões étnico-raciais, contribuindo de maneira significativa nas discussões. E que contribuição eles devem receber, hein? Sou membro da GT de Educação Escolar Quilombola, na Comissão Quilombola do Sapê do Norte, que é aqui pertinho do nosso município, acho que não dá nem 30 quilômetros, né? Do Coletivo Nacional de Educação Quilombola, que é o CONAC, pesquisadora nas escolas quilombolas capixabas, com atuação na formação de professores na prática educativa quilombola, e vão combinar, gente, que uma formação com Olindina é a formação. Você sai outra. A gente apanha, dá umas lambadas, assim, porque ela não tem dó, não. Ela dá uns esfrega na gente mesmo, e a gente sai de lá aprendendo, mudado, uma nova visão. Ela descolonializa a gente, né? É uma educação mesmo. Presidenta do Conselho de Direitos da Mulher de São Mateus, é conselheira titular do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergimes, membro do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, dos coletivos feministas Constância da Angola e do coletivo Belas de São Mateus. Gente, para falar hoje conosco nesse 13 de maio, eu não teria outra pessoa dentro desse município que não é. Com a palavra,
A minha mestra. Fique à vontade. Adriana, querida, Muito vocês estão me ouvindo? Muito obrigada mesmo, gratidão. E eu quero iniciar, né, esse diálogo, esse breve diálogo, saudando e pedindo a bênção aos meus mais velhos e, ao mesmo tempo, abençoando os meus mais novos para este momento. E agradecendo, gratidão, 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 a professora Spirley, na pessoa da Adriana Guzmão. Muito obrigada. E eu algumas mulheres, né, porque eu não estou sozinha, eu não ando só, como a Maria Bethânia muito bem disse, né, quando foi homenageada pela Mangueira, essa grande mulher, né, do axé, Maria Bethânia, poetisa, cantora, ela diz, eu não ando só. Nós não andamos só, né? E como Maria Bethânia, eu não ando só, além de trazer algumas das mulheres que me compõem, eu trouxe também um pouco do que é a leitura ou do que é compreender o mundo a partir dessa população da qual eu faço parte. Eu sou uma mulher negra, quilombola, mãe, tenho 3 filhos, meu mais velho tem 31 anos, que é Blenner, tenho a minha do meio, que chama Fanny, que acho que entrou aí como Faniqueta, e Sara, que hoje foram meus... Aliás, os 3 sempre são, mas quando se trata das tecnologias, os 3 são meu suporte. Hoje, Sara literalmente foi meu suporte. Inclusive, eu estou usando o celular dela, porque o meu não funcionou. E ela está aqui de prontidão, ela está de plantão para nós. Então, isso me deixa, assim, isso é orgulho de mãe, né? Eu costumo dizer que a minha mãe e meu pai, mas a minha mãe nos criou, eu e meus irmãos, muito bem. Eu tento seguir o exemplo dela, né? Porque a minha mãe já foi para o Orum. E então eu quero dizer o seguinte, que um dia, e eu, como professores que lê, eu adoro ler, eu leio muito, tanto que agora, atualmente, eu estou trabalhando, né, na coordenação da Biblioteca Municipal, cercada de livros, que é uma alegria e uma felicidade. E que todos estão convidados a irem à Biblioteca Municipal, locar um livro, ler, ou estar lá com a gente, bater um papo, tomar um cafezinho. E um dia, em terras africanas, homens e mulheres contaram histórias. Depois, algumas dessas pessoas, se não elas, seus filhos e netos, escravizados, sonharam muitas vezes, num dia livres, poder contar estas mesmas histórias. Hoje, nós, negros e negras, já podemos contar essas histórias. E cada um de nós, assim, devemos contá-las e levar as pessoas que estão à nossa volta, que são da nossa família, que trabalham conosco, né? Levar essas pessoas a sonharem, juntamente conosco, com o mundo de liberdade idealizado pelos nossos ancestrais. E é cheia da bênção desses ancestrais, dos meus ancestrais, que eu estou aqui para dialogar, para dizer que eu sou uma professora que lê, eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu gosto da sala de aula, quando eu estou na sala de aula, não, pelo contrário, me faz muito bem. Eu tenho, assim, a minha parte melhor que eu gosto da educação é a alfabetização. Eu gosto de alfabetizar. É um prazer enorme
caminhar junto com meus estudantes, com os meus alunos na leitura, principalmente na leitura escrita, e, como o Paulo Freire mesmo diz, para que eles consigam ler o mundo. Então, dito isso, chamando nossos ancestrais para a nossa conversa, eu e a Adriana, um momentinho antes, né, conversarmos, e aí eu quero agradecer aos professores que leem, mas também a Rosileia, né, uma amiga querida, de muitos anos, desde que chegou a São Mateus, que fez o primeiro contato para esse momento. E que eu pudesse trazer aqui um pouco da minha vivência, né, um pouco daquilo que eu saboreei no mestrado, na minha dissertação, que a minha dissertação se transformou, virou esse livro. Aí eu vou trazer algumas nuances desse livro, que esse livro chama O Caminho do Quilombo, Histórias Não Contadas na Educação Escolar Quilombola, Território do Sapê do Norte. Inclusive, meu nome, antes só estava Olindina Serafim Nascimento, e como nós ainda não estamos prontos e acabados, né, enquanto estivermos por aqui, eu incorporei o ano passado o sobrenome da minha mãe, e aí, ao invés de ser Olindina Serafim Nascimento, ficou Olindina Silo Nascimento Serafim, porque o Serafim é da minha matriarca, e eu quis que fosse o último nome, até mesmo por causa para ficar aí como fonte bibliográfica. Então, a leitura na vida de cada um de nós, e nem sempre, e não é quem é só escolarizado é que lê, até porque Paulo Freire traz isso muito bem, né? A leitura do mundo, ela independe de você ter ou não a escolarização. Porque você faz a leitura de mundo pela escolarização e também pela sua vivência de vida. Os meus pais tinham poucos e estudaram muito pouco, mas fizeram, né, que seus filhos estudassem. Mas eles tinham uma leitura de mundo. E foi a leitura de mundo dos meus pais, meu pai Amadeu Serafim e minha mãe Fani Cirilo, que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, como doutora em educação, indo fazer esse estudo no Rio de Janeiro, precisamente em Niterói. E pensando nessa ideia, né, que aí é na centralidade da leitura do mundo, dentro e fora da escolarização, eu pego o capítulo 4 do meu livro, né, que é da minha dissertação, que é Identidades das Gerações Mais Velhas e nas Comunidades Quilombolas. Pensando nos alguns trechos que eu vou fazer, porque na minha dissertação, ela foi quis trazer a memória dos mais velhos, e para que essa memória reverberasse na escola. Eles contavam para mim desde a infância até o momento atual que eles estavam. E aqui eu quero fazer reverência a 3 deles que já partiram para o Orum, que foi seu Hervácio, Dona Siloca e seu Tilico, né? Tem muito disso também dos apelidos. Dona Siloca se chamava Siloca mesmo, seu Hervácio chamava Hervácio e seu Tilico chamava Antônio. E eram todos do Sapê do Norte, moravam todos na região do São Jorge, na comunidade quilombola de São Jorge. Voltando, né, nessa leitura de mundo que eu falo que me constituiu. Hoje, né, eu falava para Adriana, que ela dizia assim, é um dia de luta, não é um dia de comemoração. Hoje não é o dia das negras e dos negros desse país. Hoje, né, 13 de maio, não é o dia para comemorações. É um dia para muita leitura, tá certo, Adriana? Por isso estamos aqui. Para muito entendimento. E só entende se conhecer ou se ouvir, porque muitas das vezes, como eu disse, a leitura de mundo é para além da escolarização, mas mesmo para não escolarização é preciso ouvir e preciso
dialogar. Então, o 13 de maio, para todos nós, para a sociedade brasileira, é um dia de luta, é um dia de reflexão e é também um dia de ação, né? Então, não é um dia para dizer, hoje é o dia dos negros. Nada a ver, não tem nada disso. Quem diz isso precisa ler um pouco mais, ler a história do nosso país, mas a história do nosso país. E como no início eu falei da Mangueira, eu adoro a Mangueira, mas eu sou salgueirense, tá, gente? Estou falando de escola de samba, mas eu não sei sambar. Como a Mangueira trouxe há 2 anos atrás, a história que não te contaram. Ou como eu trago aqui no meu livro, a história não contada. Aí eu quero dizer que meu livro é anterior ao samba da Mangueira. Quando a Mangueira foi contar a história que não te contaram, eu já estava contando essa história na minha dissertação, que a minha dissertação é de 2011. E o samba é de 2019. 18. Pois bem, então, no 13, nós temos as figuras que todos nós precisamos lembrar, são aquelas figuras que não aceitaram que o ser humano perdesse a sua humanidade. São aquelas figuras que o tempo inteiro se manifestaram, lutaram, fizeram roda, dialogaram, pegaram em armas, criaram várias estratégias para que o ser humano, a pessoa negra, o ser humano negro, fosse exatamente considerado, vivenciado, vivido e enxergado como ser humano. Então, o 13 de maio tem essa conotação. Mas nós também podemos pensar que o legado desse dia, ele aponta para o dia seguinte, que é o 14 de maio. Para onde foram essas pretas e pretos? Fizeram o quê? Abriu-se, digamos, uma porta, entregou-se um documento, né, um documento com um único artigo, mas ali, aqueles seres humanos não tinham os instrumentos necessários para a vida que continuar. Quem é que tinha uma indenização? Indenização seria financeira, para ter de volta aquilo da qual eles trabalharam a vida inteira, como um próprio pedaço de terra, como criar seus filhos com dignidade. Então, o 13 de maio é para que façamos essa reflexão. E aí podemos fazer, se nós estamos falando de leitura, a partir daqueles que nos antecederam e que escreveram, de fato, essa história. A gente pode pensar, né? Nós podemos pensar, e trazendo as mulheres, já que amanhã também é dia 14 de maio, é o Dia das Mães, pensar na Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus escreveu vários livros, era uma escritora negra, né, de Minas Gerais, que aprendeu, teve contato, de fato, com a escolarização já bem adulta. Então, ela não escreveu só o Quarto de Despejo, ela escreveu outros livros, mas naquele livro ela aponta ali as saídas, as estratégias para as negras e os negros, as estratégias para os negros e negros no conjunto da sociedade, né? Quando ela se vê em São Paulo, se vê lá na favela do Canindé, e aí ela se depara de que ela consegue, ela escreve, ela lê, ela é uma mentora daquele lugar, né? Eu tenho uma frase dela que eu acho muito importante, assim, quando ela diz: esse país devia ser governado por quem já passou fome. Porque ela está dizendo assim, porque quem passou fome, porque se você passa fome, se você passa necessidade,
é porque você está sem a sua humanidade. Então, você precisa deixar de ser humano para você entender como que não ser considerado um ser humano. Porque alguém que vasculha o lixo para sobreviver, ali não está um ser humano. Alguém que perde a sua vida somente pelo tom da sua pele, quem tira essa vida não acredita que não está tirando a vida de um ser humano. Outros textos, né, da Carolina Maria de Jesus, é uma outra autora, e Carolina Maria de Jesus também foi mãe, né, numa situação terrível para uma mãe, para poder cuidar dos seus filhos, numa favela de fome, de miséria e de violência, né, ela teve 3 filhos, mas fazemos uma outra mulher negra, escritora, também intelectual, que é a Lélia Gonzalez, né? A Lélia Gonzalez, como Carolina, também já foi por um. E a Lélia Gonzalez, uma mulher negra que podemos dizer que ela continuou o feminismo negro, né, no Brasil. E Lélia Gonzalez, ela se inseriu também no mundo da política. Porque, como Carolina de Jesus, ela tinha esse pensamento de que a vida dos negros mudaria a partir de que tivesse alguém naquele espaço que viveu e que enxergasse esse povo. E aí, gente, quer lembrar que eu ainda estou me referindo ao esse dia de hoje. Então, a Lélia Gonzalez, ela é uma intelectual negra, inclusive criada a um partido político, a época era o PDT, depois ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores, né? Foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, com essa ideia de que era nesses espaços, porque eram espaços de poder, né? E nesses espaços de poder se consolida ou se institui ali a humanidade de alguém. Nesse sentido, pensando nesse dia de reflexão, nesse dia de luta do povo brasileiro, não do povo negro, mas de todo o povo brasileiro, de toda a sociedade brasileira. E mais para frente, já quase aqui no nosso século, eu quero trazer também a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, entre tantas, né? Uma socióloga, a filósofa. A Djamila, nenhum texto, tem vários textos da Djamila, mas eu tenho me debruçado sobre esse desde a minha pesquisa do doutorado, que Pequeno Manual Antirracista. Inclusive, esses livros, tanto da Lélia, o da Lélia é um feminismo negro no palco da história, também vocês acham aí na internet. Eu vou mandar o link para a Adriana, para vocês poderem ter acesso no PDF, e um pequeno manual antirracista, porque nesse pequeno manual, que não é pequeno porque cabe no bolso, mas a Djamila, ela faz algo para nós, professores. Ela traça aqui o plano de aula, o plano de ensino, e tudo isso inserido no currículo. E nesse sentido, esse manual antirracista a gente pode trazer para a educação antirracista, porque o que a Djamila traz aqui se aplica perfeitamente no currículo para a Lei 10.639, né, que ela é de 2003, e também para as diretrizes curriculares nacionais da educação étnico-racial e da educação escolar quilombola. E nós estamos, aí eu já estou falando de modalidades do ensino que chegam ou que foram a partir de lutas do povo negro, de lutas que o 13 de maio foi, digamos assim, chave motriz, para essas legislações estarem em nossas escolas, né?
as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial depois da Lei 10.000, que é de 2010, e a Lei 10.639, de 2003. Inclusive, a Lei 10.639, a relatora, uma mulher negra, né, do Rio Grande do Sul, a professora Petronília Gonçalves, que junto com outros intelectuais negros tem feito uma escrita e uma escuta, né, da educação antirracista. Professora Petronília Gonçalves, inclusive ela é do Sul, mas é gaúcha, mas é professora da Universidade, da UFSCar, tem feito esse debate para a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, essas mulheres, aí quero trazer também a professora Nilma Lino Gomes, né? Faço toda uma saudação à professora Nilma, que esteve na minha banca de doutorado, né? Assim como a professora Vera Candor, que trabalha com a decolonialidade, né? Então, são, digamos assim, escutas, né? São pesquisas, são estudos, para que nós possamos sair, eu falo todos nós, sociedade, dessa ideia, desse imaginário de que é assim, pode continuar assim, pelo contrário. E aí me fez agora nisso, eu me lembrei de outra mulher negra potente, filósofa, né, a Sueli Carneiro, né? Leiam Sueli Carneiro, professores, leiam Sueli Carneiro. E a Sueli Carneiro, inclusive, no início desse ano, ela inaugurou um instituto que tem feito todo um trabalho com outros intelectuais negros, inclusive online. Eu mesmo participo de um curso, me sinto muito honrada. E a Sueli Carneiro, ela traz o seguinte, em uma das suas entrevistas, ela diz, a educação, ela produz mobilidade. Então, o povo negro, os negros, eles se agarraram e se agarram à educação pensando nessa mobilidade da sociedade, com essa ideia da garantia de que se você estuda, se você lê, se você busca, você vai conquistando, digamos, degraus, eu que estou chamando de degraus, ela só fala em mobilidade, sociedade. Porém, nós sabemos que para nós, negras e negros, esses degraus, às vezes, né, esse degrau aí, demora um pouquinho mais. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito grande para os estudantes negros que ingressaram na universidade esse ano, né, esse semestre. No dia 11, foi a recepção dos calouros negros. O professor Sandro Nepomuceno me convidou, eu estava lá, um momento maravilhoso no Seu Nunes, né? Foi lá no Seu Nunes, vieram os estudantes de Vitória, foi um dia inteiro, muito maravilhoso mesmo. E nós fizemos justamente uma reflexão com esses estudantes, e como isso, além de ser reconfortante, pelo menos eu estou falando para mim, até faz a gente ficar ficar mais jovem mentalmente, porque são jovens que têm consciência da sua negritude e têm consciência de que direitos são direitos. Inclusive, nós estávamos discutindo os 10 anos da implementação, ou da instalação, da criação das cotas raciais, por meio das ações afirmativas. E aí, inclusive, a Djamila Ribeiro traz um capítulo sobre as ações afirmativas. Então, por favor, leiam Djamila Ribeiro, leiam o Manual Antirracista, para não saírem por aí, alguns falando bobagem. Porque as cotas, dividiu as cotas. Não, as cotas raciais é um direito conquistado. E aí quero trazer uma outra informação que vocês podem buscar, enquanto leitores, que em 1931, Abdias
Dias do Nascimento, né, um intelectual negro, também já foi para o Orum, deixou um legado imenso para nós. Foi nosso primeiro, na Nova República, nosso primeiro senador negro. Depois dele, nós só tivemos a Benedita da Silva. Então, o Abdias, em 1931, ele começa um movimento em São Paulo, chamado Teatro Experimental do Negro. O que era o Teatro Experimental? Nada mais, nada menos do que fazer que os negros artistas pudessem ter o seu espaço na dramaturgia. E aí o Abdias, ele cria o teatro e imediatamente ele, a Léia Garcia, a Ruth de Souza, Grande Otelo, aí imediatamente o que eles fazem? Eles criam uma escola para que as negras e os negros pudessem ser alfabetizados e aí poderem disputar o espaço no teatro, no cinema e na televisão. A gente sabe que de lá para cá a história ainda não e não foi do jeito que Abdias, Léia Garcia, Ruth de Souza ou Grande Otelo queriam, mas essa ampliou, né? Tanto que num canal bem, digamos, disputado de televisão no Brasil, nós temos 2 novelas aí, que o Brasil é um noveleiro, né? 2 novelas aí que tem vários protagonistas, não tem só um. A Ruth de Souza dizia que ela foi, junto com os Osmos Bubu, que foi um dos primeiros cineastas negros do Brasil, e também já está no Orum, os Osmos Bubu, ele e a Ruth de Souza foram os primeiros a protagonizar cenas de beijo na boca na televisão, 2 negros, né? E a muitos desses artistas negros, lhes falta exatamente ou a leitura ou a compreensão. Há um tempo atrás eu assisti uma entrevista de uma atriz negra, que ela dizia assim, ela não fez muitas cenas de beijo, o autor não colocava, ela só vago. E aí eu do lado de cada tela dizendo, porque você é negra, mulher, porque você é negra, mulher. Isso tem um tempo. E hoje, agora, nessa atualidade, nós estamos vendo aí alguns negros e negras, né, protagonizando, inclusive com relacionamento interracial, né, que é algo que desde a Constituição do Brasil existe, né, os relacionamentos. Pois bem, então eu quero ler aqui para vocês uma entrevista que eu fiz com um senhor, né, esse senhor, seu Tilico, que se chamava seu Antônio, já falecido, que ele vai trazer alguns elementos do que eu estou colocando aqui. Porque ele vai contar, porque a minha pesquisa, eu queria saber deles como é que foi a vida deles desde a infância e se a escola, em algum momento, esteve na vida deles naquele período e como foi essa passagem deles pela escola. Isso marcou o que a escola aconteceu, porque tanto a minha pesquisa do mestrado como do doutorado, o pano de fundo, ou o cenário mesmo, é a implementação da Lei 10.639 e das diretrizes curriculares da educação escolar quilombola. Então, o seu Antônio, que eu vou chamar de seu Tilico, porque era o apelido dele, viu, gente? Inclusive, seu Tilico era um senhor banto, né? Descendência de banto. Meu pai também era descendente de banto. Bem baixinho, bem pretinho, e extremamente capaz de pensar a arte a partir do corpo e da mente. Então, meu pai era assim, meu pai fazia rede, meu pai fazia tarrafa, meu pai fazia jiqui, essas coisas todas. E seu Tilico fazia seu Tilico. E eles foram muito poucos na escola, até porque a escola não era para todos, e na época deles, os pais tinham que definir quem estudava e quem ajudava na roça. E ajudar na roça é muito bom. Inclusive, Adriana e quem está me ouvindo. Não. Se eu estiver falando rápido, Tá você me fala. Eu sou uma
uma professora agricultora, porque desde 2012, meu filho começou a trabalhar na roça e eu comecei a ir para motivar, para incentivar. Inclusive, a semana que vem eu vou para limpar, para plantar milho. Então, eu não sou só Lindina professora, doutora, mas eu, Lindina, que é uma professora agricultora que pega a mão na massa. E a ideia é que o milho que eu ainda vou plantar semana que vem, porque, segundo a minha prima, ainda aproveitando a lua, eu possa colher, com a fé em Deus, com a graça dos orixás, em julho, para fazer a papa. Vou perder julho para fazer a papa em julho. Então, esse seu Tilico, ele me... Né? Fácil. Seu Tilico me dizia assim, eu perguntava para ele, seu Tilico, na sua infância, de que o senhor brincava? Porque eu quis começar com a ideia do que era brincadeira para ele, porque eu também fazia uma ligação com a brincadeira na escola, que no caso é a escola de São Jorge, inclusive eu dei aula na escola de São Jorge, foi até antes de ir para o mestrado. E ele me dizia assim, e inclusive o que ele dizia me lembrava a minha própria infância, né? Porque às vezes a pesquisa tem isso, né? De você tá ali, principalmente quando eu estava trabalhando numa pesquisa, que era de etnografia, né? Não totalmente étnica, porque eu não convivi no espaço, não fiquei lá com o seu Tilico. Na verdade, a minha irmã mora no Quilombo, eu ficava na casa da minha irmã e marcava os dias para ir, ficava o dia inteiro com eles. Inclusive, ajudava ali no que eles estavam fazendo, no melhor horário, na hora do almoço, que era fogão de lenha, coisa maravilhosa. Não sei, estava fazendo cestaria, eu estava ali pensando, olha, na escola, essa cesta, porque como depois para o doutorado já fui também para etnomatemática, né? Olha, que essa cestaria já daria para trabalhar geometrias, para trabalhar na matemática, a divisão. Então, já fui, enquanto ele estava me falando, eu pego o cipó, eu faço isso, eu vou buscar o cipó, fui lá onde ele ia buscar o cipó, as dificuldades de ter o cipó, porque aí entra a questão ambiental, que muito prejudicado. Então, o seu Tilico ia me contando essas coisas, e assim, de uma delícia, de uma riqueza, que ele com certeza que está nos ouvindo e que tem contado essas histórias com quem ele tem encontrado lá no Orum. Aí ele dizia assim, a gente brincava de subia nas árvores, corria muito, brincava até de noite. Aí ele me lembrava, eu morei aqui na Vila Soares, hoje eu moro no bairro Carapina, né? E na Vila Soares, a época era de chão, não era pavimentada, a gente brincava muito na rua ali também. Então, eu perguntava para ele, mas seu Tilico, ele dizia assim, eu brincava com meus primos, com meu irmão, com os meninos e os vizinhos. Era tudo que a gente fazia na infância, né? Eu perguntava para ele, o que o senhor lembra que vem na sua memória sobre a vivência no Quilombo, na comunidade? Porque era a ideia de fazer né, trazer a centralidade da escola, da educação de casa e da educação sistematizada, né? Aí ele dizia assim, olha, o que eu lembro da vivência na comunidade os banhos nos córregos. Olha só que maravilha, gente. Eu vou ler tudo, já que nós estamos numa leitura. Ele dizia, os banhos nos córregos, as pescarias com minha mãe, a labuta com meu pai na roça, e às vezes que eu fiquei aprendendo a fazer peneira, olhando outros já faziam, as conversas com minha mãe, quando ela ia lavar roupa ou lavar louça no rio e no córrego. No final, terminava em muitos banhos, água limpa, clara, depois de jogar bola recheada de saco. Ele dizia assim, ia ajudar a mãe, depois brincava, tomava banho no rio, coisa que a gente não fez muito, né? Só fazia. E ele dizia, a bola era recheada com saco. Eu fazia umas estripulias, eu gostava de tomar banho no rio, descer de jangada. Eu sabia fazer jangada, você acredita? Mas a gente aprendia ou com os nossos pais, ou com
nossa família ou com os vizinhos, né? Era algo assim, um cuidado também, né? Então ele diz assim, e depois a gente ia jogar bola recheada de saco, ou seja, a gente pegava um saco de plástico, enchia ele, amarrava e saía jogando bola. Olha que coisa fantástica. E eu perguntava para ele, mas qual é a brincadeira da sua infância que mais marcou o Senhor e que não foi esquecida pelo Senhor? Aí ele dizia assim, ó, laçar bezerro. Meu pai trabalhava para a fazenda dos estava de ver laçar os bezerros. Então era o que eu fazia brincando. E olha só, isso me fez lembrar essa ideia do pensamento de a educação vem de casa, mas se educa pela família, pela casa. Né? Ele disse que ele via o pai dele trabalhando, laçando os bezerros. E ele fazia a mesma coisa com a brincadeira. E essa foi a brincadeira que o marcou. E ele foi um dos maiores, eu diria assim, artesãos de São Mateus. Ele fazia, como ele disse, ele fazia peneira e ele era autodidata. Ele fazia peneira, ele fazia cesto, fazia vassoura, você chegava lá, ele estava, e sim, de uma felicidade com o trabalho, né, que ele chamava de labuta. Eu desde cedo estou na labuta, né, quer dizer, desde cedo estou trabalhando. Para vocês do português, pegar essas palavras deve ser uma delícia também, né? Porque você pode buscar o significado. Então, ele dizia isso. Desde cedo, eu chegava cedo e dizia, oi, seu tio, como é que está? Desde cedo estou na labuta. E vem a Olindina, assim, o coração sempre ficava quentinho. Então, esses foi o relato. Tem mais, eu só estou trazendo alguns para... Como a nossa ideia é trazer as leituras que eu estou pensando nas leituras que eu fiz, né, durante a trajetória da minha escrita, da minha pesquisa, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo a escrita, ou estou trazendo as memórias que eu tenho, que eu construí e memórias que eu ainda vou construir. Aí, nesse sentido... eu também, aí eu pensando na importância desse relato de seu Tilico, dele trazer a ideia da infância dele e o que ele dentro da profissão dele, porque ele não se tornou um vaqueiro, né, para laçar boi. Aquilo ali era uma brincadeira, o laçar boi o bezerro era uma brincadeira dele. Ele se tornou um grande artesão em São Mateus. As obras dele, os cestos, as peneiras, estão espalhados em São Mateus, ele vive muito no mercado. Quando a minha filha do meio fez 15 anos, né, eu encomendei com ele, eu falei, então, Tilico, essa ideia, né, dos 15 anos, vamos fazer uns 15 anos africanos, podia ser 10, podia ser 12, na verdade aqui em casa, desde que nasce, a gente só faz, o negócio é africano e africanizado mesmo. E aí eu falei com ele, eu quero que o senhor faça umas peneiras para mim, porque eu preciso demarcar a nossa negritude num espaço. E ele fez vários cestos, peneiras para mim, né? Inclusive foi minha filha Fanny, que está no Rio de Janeiro. Um beijo grande para ela, que eu acho que ela entrou aí. E aí foi no Laios, né? O aniversário dela foi no Laios. E foi, assim, de fato, uma festa africana, mas, assim, uma festa africana em São Mateus, uma festa mateense, né? Então, e lá estava as memórias, a mão de seu Tilico com o artesanato que ele fazia. E o que ele aprendeu a tecer o cipó, a taboa, que a taboa serve para fazer esteira, né? E ele aprendeu tudo isso com os que vieram antes dele, com os pais, com os avós, com os tios. A neta dele, né, faz o artesanato, as filhas fazem, inclusive, e aí vão ressignificando. As filhas não fazem peneiras, vassoura, elas fazem carteira para bolsas. Então, mas essa vivência, com a memória daquilo que foi passado para elas do pai. Pois bem,
Quer fazer alguma Ô, pergunta, alguma Lindina, intervenção, aqui o Adriana? horário voa, a gente planeja um monte de coisa, não dá tempo de fazer nem a metade. Pois Ei, é. eu tô adorando te ouvir, eu sou uma fã de ficar te ouvindo, acho que eu fico um dia inteiro só ouvindo você falar, adoro suas aulas, as formações que você trouxe aqui para nós, né, enquanto professores em São Mateus, quando você estava na Secretaria de Educação, né, trabalhando ali no CEAFRO, né, então assim, foi algo maravilhoso, a gente aprendeu muito. Uhum. Aqui, além da sua filha mandando beijo e te chamando de minha rainha, tem um monte de gente aqui super elogiando você, super dizendo do Muito respeito obrigado. que nós mateenses temos por você, principalmente a sua representatividade no Sapê do Norte, que você não só representa, você é essa comunidade, né? E como você disse, você não é apenas a professora, a doutora Olindina, você é a agricultora Olindina, você é a mãe Olindina, é a mulher de luta e de voz, né? No nosso card, né, nós fizemos aí, colocamos até esse destaque, né? A voz e a luta da mulher, e em especial como a literatura traz isso. E eu fico pensando aqui, Olindina, você trazendo essas mulheres, falando dessas pessoas, né? Como é que a literatura deu voz e legitimou para um número maior de pessoas essa luta da população afro-brasileira, né? Porque a gente está completando esse ano 135 anos dessa lei áurea que aboliu os escravos. E aí foi como a gente estava conversando antes, né? E aboliu um dia e no outro. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Uhum. Né? E eu tô achando assim fantástico ouvir você falar aí da sua dissertação, da sua tese, dos seus escritos, né? Porque é gostoso aprender com você. Depois eu quero ler alguns comentários, mas eu quero continuar tendo essa leitura aí mais uns 10 minutinhos, né? Olha, eu já colocaram aqui que a gente tem mais de... Nem vou falar quanto tempo. Bom, já são 5h57, né? Mas a gente pode estender mais uns 10 minutinhos, né? Porque é muito bom te ouvir. E é muito bom que a nossa sociedade saiba que nós temos mulheres de luta e com voz aqui na nossa cidade. E uma delas que nos representa muito bem é você, né? E que representa São Mateus. Obrigada. Então, e assim, às vezes nós realmente, nós programamos, pensamos em fazermos um planejamento e ao longo... Porque o professor, ele pensa no conjunto, ele tem as estratégias, ele pensa no todo, né? E aí nós realmente, às vezes, a gente precisava mesmo ter um dia com mais de 24 horas para professora, né? Porque o professor em si, mas quando é uma professora, né? Que é uma mulher, aí se é uma mulher negra, minha querida, a potência vai para além do 220, né? Então, uma questão assim que eu trouxe, que nos meus textos, né, a narrativa desses mais velhos, principalmente das mulheres, eu tive, foram 2 homens, mas eram 6 mulheres, 3 homens e 6 mulheres, inclusive tanto de São Mateus como de Conceição da Barra. E era a minha ideia e continua sendo a minha ideia, mesmo que eu já perdi 3 do conjunto, de que eu faria um grupo vocal com eles, para eles, porque assim, eu fiz as entrevistas, eu ia na casa deles e eram separados, cada um na sua casa, mas a minha ideia era de juntá-los em um único espaço, né? Até tentei acessar um edital, mas assim, não acabou que não concluiu o projeto, mas ainda estou com essa ideia aqui de juntar aqueles que ainda estão, fazer um grupo focal com eles, juntos, no mesmo espaço. Eu até pensei assim, podia levar para conseguisse um edital bem bacana, levar para
um lugar no quilombo, né? Ou até no quilombo fora de São Mateus, ou fora do Espírito Santo, em outro quilombo, que fosse um lugar, seria uma pousada, para eles ficarem o dia inteiro, conversarem, contar suas ideias, eu falar daquilo o que foi que fortaleceu em mim a partir deles, porque eu saí muito fortalecida, até porque a ideia era trazer essa historicidade, né, do povo negro, a partir do recorte desses 8 personagens, né, inclusive como a Miúda, né, que é lá do Linharinho, e Gessi, elas diziam, Luzia também, elas diziam, eu estudei até a 4ª série. E a ideia também é mostrar para São Mateus, mostrar para a educação de São Mateus o que é importante, o que é necessário fazer para que essa educação, ela emerge, para que essa educação seja permanente. Porque a minha irmã tem mais velha, né? Ela tem 74 anos. E o seu Tilico estava com 80 anos à época, ele faleceu o ano passado, já faleceu com quase 90 anos. Aí ele dizia assim, olha, eu estudei naquela escola, e a escola está do mesmo jeito no sentido assim, não é as paredes, talvez as paredes também, porque era do primeiro ao 4º ano, ao 5º ano, e continua do primeiro ao 5º ano, porque as crianças, quando elas chegam ao 6º, ou para o ensino médio, elas precisam sair do território, sair da comunidade. E um detalhe, o que eu quis com a minha pesquisa, com esse relato, com essas narrativas? Que essas narrativas produzissem conteúdos para o currículo. Porque quando o seu Tilico diz para mim, eu pescava, eu laçava boi, ele faz cestaria, isso é matemática, isso é geografia, isso é memória, isso pode estar no currículo da geografia, da história, da literatura. A Miúda me dizia, a gente brincava muito, Dona Siloca falava assim, a gente pegava um pedaço de uruba, que é tipo uma madeira, e fazia os bonequinhos, a gente brincava com aquelas bonequinhas, levava para a escola, né? E olha, imagine, e sentava, brincava, e aí ela falou assim, só que daí a pouco precisava, as condições de vida não permitiam, não voltava para a escola, mas também porque aquela escola, que ainda hoje mudou, mas não mudou tanto, se constitui a mesma escola, aquela bonequinha de uruba, e olha só, uruba, já dá até para você trazer, não teve significado. O fato, por exemplo, tem Luzia, que é uma prima minha, né, porque ela é serafim também, que é da minha pesquisa, eu chego lá, ela está fazendo farinha no forno, aí está aquele disco enorme, que é o de beiju. Aí eu falo sempre para ela assim, Luzia, como você faz geometria e matemática com esses beiju e não está nem aí, né? Aí ela fica assim, como eu falo assim, e as crianças da comunidade, elas têm acesso a isso, na comunidade, mas não tem lá na escola. Até porque nem todas as crianças são da comunidade que estão na escola. E aí, voltando à Lei 10.639, né? Não é algo para estar só na escola negra, da comunidade negra. É para o país inteiro. E é uma lei obrigatória. As diretrizes curriculares da educação escolar quilombola é uma lei nacional, mas que também precisa ser implementada no município. O Sapê do Norte, a Adriana e os demais que estão aqui comigo, ele tem 32 comunidades quilombolas, entre São Mateus e Conceição da Barra. São Mateus tem 17 comunidades quilombolas, me parece que tem, não sei se... Eu posso estar até errada, tá? Porque eu teria que olhar aqui na minha pesquisa, não sei se é 11, são 12 escolas, estou falando dentro das comunidades quilombolas. E não há, e agora, esse horário, no sábado, às 17 horas, uma única escola que, de fato, em São Mateus, ou em Conceição da Barra, ou no estado, que se tenha implementado a educação escolar quilombola.
O que tem nas nossas escolas ainda é a educação do campo, escolar do campo, mas são modalidades diferentes. O Brasil, de 2010 para cá, principalmente nos governos progressistas do PT, e com a força dos movimentos sociais, e principalmente dos movimentos negros, fez o caminho que o Brasil, desde a colonização, vem fazendo, por dentro da legislação. Então, se precisa de legislação para acontecer, tem a legislação, a Lei 10.000 completíssima, atualizada, a educação escolar quilombola também. Então, a educação escolar do campo também. Então, são modalidades. Como que eu implemento no município a educação escolar do campo, mas eu tenho, acho que 12 ou 13 escolas quilombolas, e eu não implemento a educação escolar quilombola nas escolas quilombolas. Que aí nós... Rosilé está nos ajudando aqui, ela disse que são 12 escolas quilombolas no município. São 12, né? Eu achei que era 11, mas são 12. Ou eu não errei tanto, era entre 11 e 12. Então, que aí a gente precisava trazer um outro assunto que cabe muito nesse dia, mas que a gente vai deixar para um próximo, que é as várias faces do racismo. O racismo institucional, o racismo estrutural, porque foi o racismo estrutural, cria do capitalismo, que fez com que negras e negras fossem dizimados no continente africano e dispersos em todas as Américas, né? Porque a partir que, como a colonização, o patriarcado, cria o racismo, né? Mas, na verdade, quem cria o racismo é o capitalismo, porque o capital precisava se sustentar. E quem é que sustentava? Quem é que ia sustentar? O meio de produção. E para ter essa produção, quem é? E ainda hoje, né? Porque se você pegar aí na internet, tá cheio de títulos dizendo a abolição não acabada, né? A abolição hoje, quando um casal de jovem negro vai até uma empresa de supermercado, né? E tira de lá um quilo, sei lá, 2 quilos de carne para se alimentar, até daquilo que eu falava no não humano, né? E é terrivelmente espancado, porque é uma abolição inacabada, né? Por que as crianças, os dados estão aí, inclusive nós, quilombolas, entramos este ano no censo, daqui a pouco o IBGE vai liberar o censo, daqui a pouco, mas assim que estiver pronto, né? O censo vai mostrar lá a realidade das comunidades quilombolas, do povo quilombola no censo. Onde estão, o que fazem, como estão. E aí, quando você vê um contingente maior de crianças negras fora da escola, porque ainda nós dizemos a estrutura da nossa sociedade. Quando nós temos digamos, um espaço numa secretaria de educação e que esse espaço só tem uma única pessoa para fazer trocentas coisas, nós ainda, esse espaço é o espaço da estrutura do racismo. E ainda é mais racismo ainda quando nesse espaço se coloca alguém que não tem nenhum pertencimento e nenhuma pesquisa para estar ali, que não conhece, não sabe o que está fazendo. Então, olha só, são as faces do racismo. Mas aí eu preciso atender o capital, até mesmo na educação. Eu preciso, e como tu fala, precisa se atender o capital. Então, é melhor, é bom colocar alguém que ainda vai aprender. E aí, enquanto esse sujeito vai aprender, as crianças quilombolas, as crianças negras, continuam sem, de fato, beber na fonte da sua história, da sua memória, conhecer e saber quem é seu Tili, seu Ervar, Dona Siloca, Luzia, Miúda e outros mais. Né? Porque e que você, através da literatura, da sua pesquisa,
da sua vivência, Sim. da sua experiência, trouxe a voz deles através da escrita, né? Trouxe a Sim, com luta certeza. deles, que também é sua, através da escrita, né? Que a ideia Então, era essa, Adriana, que é mostrar que não é só a escola que ensina. Inclusive, o título da minha tese é Educação Escolar Quilombola, a Prática Educativa, mas aquilombar, aprender e ensinar. E eu vi um dia acho que Giovana Avança, que é uma cantora negra do Rio de Janeiro, e ela cantava eu estava assistindo num canal que eu quero sugerir também para os internautas aqui, né, que é o canal Africanamente. Inclusive tem uma negra linda, que é a Sueli Euclênio, não é Sueli, mas é Euclênio, que ela apresenta o canal. É um canal na internet chamado Africanamente. E eu estava, aquela cantora, ela dizia assim, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Aí, Mel, aqui, a cachorrinha, já correu pro meu colo. Então, eu falei, gente, é tudo que eu preciso, é tudo que eu estou fazendo, que eu venho fazendo desde os meus pais. Aprendendo a ler para ensinar os meus camaradas. Mas, né, camaradas e companheiros, verdade, é muito nosso, né? E aí eu fui procurar a letra dessa música, que é do Capinã, mas quem canta é o Cláudio Mendes. Acho que é Cláudio Mendes. E, inclusive, eu entrei no Instagram dele, falei com ele, escuta, eu quero utilizar a sua música na minha tese, você libera, você permite, que é só alguns trechos que me interessam. E ele, assim, com toda delicadeza, não, Olinda. Aí falei o que eu estava fazendo, ele, não, minha querida, é tranquilo, você pode usar, inclusive, o autor é o Capinã, eu canto. E depois eu encontrei Maria Bethânia também cantando a mesma música. Então, há essa ideia do aquilombar, aprender e ensinar. Então, eu acredito que é isso que nós precisamos fazer mais, é nos aquilombar. Secretaria de Educação precisa, tanto municipal como estadual, se aquilombar, aprender para ensinar. Mas para aprender precisa ter alguém que também já sabe poder ensinar quem está lá. Então, nesse sentido, do aquilombamento, né, que eu assim, tenho me disposta mesmo a fazer com que a minha cidade, o meu município, ele se aquilombe, ele se encontre. E aí, para se aquilombar, não é só nós, negras e negros, somos todos nós, sociedade, para se aquilombar. A universidade, cada vez mais, busca se aquilombar. Inclusive, ontem, né, no dia 11, foi a recepção dos calouros negros, e ontem, dia 12, inclusive foi o dia que a Biblioteca Municipal aniversariou, mas foi o dia que nós fomos também na universidade para inaugurar um painel das Assimbagaba, um mosaico. Mosaico que eu ajudei a confeccionar, junto com outras mulheres, um grupo de mulheres quilombolas da comunidade de Lô Barbosa. Nós confeccionamos algumas personalidades negras, pensando nessa ideia do aquilombar, mas principalmente do cuidado e do autocuidado entre nós. E quem for ao ser único, por favor, nos fundos ali do R1, tem lá um painel das Assimbagaba, olharem lá, é a resistência de São Mateus, São Mateus, são as negras e os negros de São Mateus, ali naquele painel chamado Resistência e Liberdade. Resistir, porque só se tem liberdade quem resiste. Assim como nós falamos muito no enfrentamento ao racismo, ou um dia, como diz o Padre Zezinho, né? Um dia, talvez, quem sabe, né? Eu adoro essa música do Padre Zezinho. Um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Então, quem passar
pensando nessa ideia da resistência e da igualdade. E aí, no bojo da resistência e da igualdade, a gente pensa na democracia. E pensar, viver e buscar e lutar pela democracia, até porque nós acabamos de sair de uma terrível, esses últimos 5 anos foi terrível para todos nós brasileiros, né? Para nós negros, então, nem se fala, é que só vai haver democracia, liberdade, quando nós existirmos e não houver racismo. Porque enquanto houver racismo entre nós, nos nossos espaços, nas instâncias de poder, nós não teremos o conjunto da democracia entre nós. Então, vamos ler, vamos procurar a leitura que nos satisfaz. E aí eu quero lembrar, olha só, fazer o memória. Nosso tempo acabou. Oi, tá terminando? Eu vou precisar cortar. Nós vamos Tudo precisar fazer as considerações finais. Ai, o tempo voa aqui, mulher, pelo amor de Deus. O que é isso, né? Ainda beijo para Joel e para Rose, que eu estou vendo aqui. Lindina, Joelzito. É uma delícia estar te ouvindo, né? Mas a nossa live, porque depois a gente baixa essa live e leva ela para o nosso canal no YouTube, né? Para que os professores, quem queira usar na escola, possam assim fazê-lo, né? Porque no Instagram a escola não tem esse acesso, né, ao Instagram, mas ao YouTube a gente tem um acesso. Então, a gente baixa essa live, no máximo segunda-feira, já está disponível para vocês poderem passar essa live também para vocês lá na escola. Hoje nós tivemos uma aula lindíssima com essa professora, que não é apenas professora, ela é quilombola, e eu adorei quando ela me enviou o texto, e eu falei, realmente é a Olindina, porque a primeira frase de um texto, ela diz muito da pessoa que o escreve, e assim, eu achei isso fantástico, mostra o seu orgulho por ser e estar nessa comunidade. E ser essa pessoa de voz e de luta na sua comunidade, tá? E ser essa pessoa professora que lê e que escreve. Uma coisa que a gente precisa deixar muito demarcado, que o papel da escola é o que você faz, é ensinar a ler e a escrever. Então, você é a professora alfabetizadora, não apenas dos seus alunos, né, mas também de toda uma comunidade. Eu tenho mais admiração ainda por você a partir desse hoje. A admiração que eu tinha era pouca. Gratidão, assim, eu quero fazer algumas considerações aqui, rapidinhas, né? Porque você falou que está na coordenação da Biblioteca Pública Municipal, aqui de São Mateus, né? E nós queremos lembrar a vocês que estão nos acompanhando que a Biblioteca Pública Municipal ela precisa da doação de livros literários. Não é um livro que está rasgado, sujo, encardido na sua casa, e nem um livro que está jogado, que está todo danificado. Esse livro, você pode ficar com ele aí na sua casa. Doe livros que podem ser lidos de verdade e que podem fazer a diferença na vida de alguém. Na Biblioteca Pública Municipal, eu até coloquei lá, né, no post do story do Profs que Leem, no meu pessoal, nós da equipe Profs que Leem apoiamos essa ideia de revitalização da nossa Biblioteca Pública Municipal, porque é um espaço onde essas pessoas que não têm condições de adquirir, de comprar o livro, elas têm esse acesso. As meninas sempre têm estratégias de leitura, têm momentos. Depois eu quero conversar com você, Olindina, quem sabe uma vez no mês a gente faz essa live do Profs que Leem a partir da Biblioteca Pública, né? Sim. E para ter livros que existem, que estejam disponíveis na biblioteca, a gente também está fazendo essa indicação, a gente pode pensar aí para o segundo semestre um projeto em conjunto, né, de trabalho nesse aspecto, porque nos interessa muito como professoras que você seja leitor, que você esteja, como a Olindina está aqui hoje, dando voz à luta da sua comunidade através da sua escrita e da sua pesquisa, né? Ela escreve, ela pesquisa, ela vive, ela é. Aproveitar. Né? Isso que é gostoso, ela é.
E eu quero dar um beijo grande na Rosileia. O dia que eu encontrar a Rosileia, eu vou dar um abraço nela, um beijo. Pela indicação, por ter feito o compartilhamento do seu telefone, né? Porque eu troquei de celular e acabei perdendo alguns contatos. Eu tinha o seu contato e perdi. E aí a Rosileia fez essa ponte entre nós, né? Foi muito grata essa comunicação, esse momento. Quero falar também com vocês, gente, que nós realmente precisamos nos apropriar do termo que ela usou aqui hoje, que é o aquilombar, né? Aprender para ensinar. E que nós, professores, tenhamos mais momentos como esse, né, de escuta e de deleite com as nossas professoras quilombolas aqui do município, né? E por que não, no momento na biblioteca, Olindina, a gente podia marcar isso, né? Principalmente os professores de literatura, porque nós formamos os leitores. Nós, professores de língua portuguesa, formamos os leitores. Você, professora alfabetizadora, você forma o primeiro leitor. Mas quando chega do 6º ao 9º ano, né? E a gente tem vários colegas aqui do 6º ao 9º nessa live, o aluno parece que vai perdendo o interesse pela leitura. E é um momento da adolescência que ele deveria se apropriar mais dessa ancestralidade, desse conhecer a sua história, a sua memória, os seus mitos, os seus ritos, né? Para que ele se cresça e se fortaleça como jovem, como pessoa de luta na sociedade. Né? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, e que eu quero que a Olindina deixe para a gente aí, é como comprar a obra dela, né? O Caminho do Quilombo, o Caminho do Quilombo, as histórias não contadas, que ela traz essas personagens, essas pessoas, né? Não digo, eu disse personagem, mas eu acho que são pessoas da história e da memória da nossa cidade. O Gilmar colocou aí, né, que a famosa Vila Silvares, né, o Gilmar Henriques, ele é chefe aqui dos escoteiros no município de São Mateus. Beijo e pra aí, Gilmar. manda um grande abraço a você também. Tivemos o Darcy, você acredita que o Darcy foi interesseiro? Ele falou que se tiver cafezinho, ele vai na biblioteca. Pode ir, Darcy. Nossa, Maria faz gente, um a Maria é uma ótimo. pessoa incrível, fantástica. A Carla Mara falando aqui do quanto ela gosta de ouvi-la, a professora Solange, a Sidlene, lá de Conceição da Barra, da Secretaria de... Não sei se ela ainda está na Secretaria de Cultura, mas ela também trabalha com a população quilombola, mora também na zona rural, ali nos quilombos, tem as suas produções, é uma pessoa encantadora, Olindina, eu creio que você conhece, né? E nós temos aqui vários comentários de colegas falando sobre você lá no CEUNES, né? Outras pessoas dizendo que você representa a comunidade do Sapê, a comunidade quilombola, e a Nalu também falando que você é maravilhosa, a paz que você transmite quando você fala, e as pessoas dizendo como é bom te ouvir e como você faz o tempo fazer assim, ó, voar, né, com suas histórias, né? Olha, tem muito comentário, não dou conta de ler tudo, né? Mas assim, Sidneide, né, Vânia? Ah, ok, falei o nome errado, né, Sidlene? Sidneide, obrigada, Vânia. E tem Vânia aí também, da Prefeitura de Conceição da Barra, da Secretaria de Educação, a Vânia Reuter. Nós temos muitas pessoas que te admiram por demais aqui, várias pessoas, né, de São Mateus, de Conceição da Barra e de outros locais, porque temos gente até do Rio Grande do Sul aqui na live, né? Então, olha, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, tá? E eu adorei, eu não conhecia essa música que você citou aí, cantou um trechinho. Eu acho que a Olindina também, gente, ela é uma artista plural. A semana passada eu estive com a Elisa Lucinda, né? Gente, eu fiquei encantada, né? Nossa, somos amigas. Gente, mas Elisa Lucinda é fantástica. Pensa numa artista plural, numa pessoa super disponível para dialogar com a gente, né? Deu-nos um livro autografado para equipes profs que leem.
fora os meus já para autografar, né? Eu tive a grata satisfação de passar uns dias com ela e perceber a pessoa que ela é. E eu não sabia, né, que você também cantava tão bem. Então, eu estou falando da Elisa, porque a Elisa faz teatro, escreve narrativas, poesias, canta em cena, faz teatro, faz novela, faz tudo, tá? E a Olindina está aqui também, né, mostrando para a gente essa pluralidade que ela tem com relação à cultura, né? E aí eu não conhecia essa canção, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. É muito interessante, a música brasileira, ela é realmente fantástica, tá? Sobre a Djamila, nós temos uma live no Profisquilei com a professora Druzila Marques falando sobre isso, né? E a questão de quanto ela precisou se superar ao longo do tempo e ler, e como essa obra é importante para ela. Tem uma live nossa no Profisquilei falando sobre a Djamila. Eu acho que, Olindina, um dia você precisa trazer a leitura da Sueli Carneiro. Eu não abro mão disso, tá? Não abro mão. Quero um dia você aqui falando sobre a Sueli e sobre a Lélia Gonçalves, porque para mim, né, na minha visão, desculpa, assim, é simples, né? Eu acho que são duas mulheres politicamente maravilhosas, não só para você, para as negras, mas também para nós que somos brancas. Eu digo porque eu sou branca, né? E para nós também, como questão de resistência, de luta e como é difícil a mulher estar na sociedade, né? E lembrando que hoje, 13 de maio de 2023, são 135 anos de uma abolição que não dá para comemorar, que não está acabada, que não dá para comemorar, que não dá para bater palma, que não dá para dizer, olha que maravilha que isso aconteceu. Nós podemos dizer, alguém pensou e fez alguma coisa, mas além disso, existe toda uma decolonialidade que precisa acontecer na nossa sociedade para que nós possamos realmente nos libertar do racismo que você falou, né? E principalmente do racismo estrutural, que não deixa esse 13 de maio sair do papel, né, Olindina? E aí, eu quero ouvir suas considerações finais em 2 minutinhos. Eu vou passar a agenda do Profisquilei e a Eliana está aqui me cobrando o sorteio. Eliana, pode vir com os papeizinhos aqui, minha filha. Vem, que a gente vai fazer esse sorteio. Isso aí. Quero aproveitar, né, mandar também um beijo para a Carlinha, para a Calamara, que eu sei que está por aí, né? Uma amiga querida, né, também da literatura. Dizer o seguinte, que na biblioteca, nós vamos passar por uma reforma, acho que a partir do mês de junho, vão ficar aí uns 90 dias com a biblioteca para reforma, mas nós já estamos recebendo, todos os dias a gente tem recebido doação. Adriana, muito obrigada. Aliás, a gente precisa doar aquilo que a gente não quer mais, né? Funciona para vestuário, funciona para livro. Se eu gostei, mas eu sei que eu posso passar para alguém, eu passo. Não aquilo que eu não quero mais porque está velho, porque está rasgado, só para tirar da minha casa. Mas então eu agradeço muito aqueles que já doaram, que vão doar para a biblioteca. Estamos lá à disposição, é só chegar, nós estamos lá para recebê-los com todo carinho, com toda atenção, né? A biblioteca é um bem público que nós precisamos cuidar para que ele continue existindo, né? Dizer que fiquei muito honrada com o convite, por meio da Rose e de Adriana, da gente estar dialogando, com quem agradecer, meu coração realmente, gente, fica quentinho com vocês. Todos que da live que me dedicaram aí um momento para me ouvir e principalmente me deixaram uma mensagem de carinho, de afeto. Isso é muito bom. E pensando nesse afeto, eu falei mais das mulheres, trouxe mais as mulheres, falei aqui de 2 homens que foi Negro Abdias e o Grande Hotel, mas eu quero lembrar que para esse dia de hoje, trazer também o Luiz Gama, né?
Se nós temos... a bateria está acabando. Lembrar de algo é de Luiz Gama, né? Esse também foi um rábula, mas foi um advogado negro naquele século. E do Milton Santos, nosso geógrafo querido, que foi por um, mas que Milton Santos, que fez toda essa geografia, não só negra brasileira, mas a geografia brasileira, trazendo para a ideia do global, mas do regional. Então, quero trazer aí o Luiz Gama e o Milton Santos. Dizer que, na verdade, eu não sei nada, às vezes os orixás sopram e eu deixo eles assoprarem do jeito que eles querem, como eles mandam, eu vou seguindo. Quero dizer que ler é muito bom, desde que a gente possa fazer, ensinar que nossas crianças leiam, que nós possamos ler mais, conhecer mais, e buscar que nós tenhamos uma sociedade justa. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, e é para isso que eu luto, para que nós tenhamos uma sociedade justa, para que nós tenhamos uma democracia, mas para que tenha a democracia no conjunto da obra, é preciso que não haja racismo entre nós, é preciso que não haja crianças fora da escola, é preciso que as crianças e o olho das crianças brilhem por estar na escola. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada a pequena aí, filha de Adriana, que contribuiu, né? Agradecer minha filha, um beijo para você, minha filha Sara, que está aqui também, apoio técnico, isso é muito bom, né? Olha, nossas tecnologias, da nossa tecnologia para a gente. Dizer que foi uma tarde para mim maravilhosa. Eu aprendi muito conversando com vocês, porque cada vez que você fala, você também aprende, né? Então, muito obrigada, muito obrigada. Desejar para a Adriana e para todas as mães que estão nos ouvindo aqui, que estão nessa live, um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muita paz, com muita saúde, com muito respeito e com muita sabedoria. Muito obrigada, feliz Dia das Mães para as professoras que leem e que são mães. Todas nós somos mães. Beijo grande. Põe sua moça aí do seu lado também. Cadê a Sara? Chama a Sara aí e põe do seu ladinho. Olha, gente, a agenda enquanto a Sara chega, queremos agradecer a vocês por esse momento tão lindo. Desejar um feliz Dia das Mães, dizer que nós estamos apenas começando as lives do mês de maio, porque é agora em maio. Gente, cada live vai ser muita coisa boa para vocês. Nós temos muitas informações, muitos leitores fantásticos. No dia 23, a Dudu vai receber o professor Daniel, lá de São Paulo, que vai estar conversando com vocês assuntos maravilhosos. Eu não posso contar, estou quase dando spoiler, mas não posso. Vamos lá, tem que ser rápido, né? Então, dia 27, a Elisângela Moronari vai estar falando com a professora Agnes, aqui de São Mateus. E no dia 30, a professora Cláudia Oliveira vai estar falando com a professora, curadora do Museu Indígena, uma das curadoras do Museu Indígena lá de Brasília, a Laura, né? Ela é funcionária pública e trabalha no museu, museóloga, artista plástica. Gente, vocês têm muita coisa. Olha, esse mês está fantástico. A gente já começou maravilhosamente bem aqui com a Olindina. Então, venha ler conosco esses dias 23, 27 e 30. Ainda teremos live, ok? E agora, para desacelerar a Eliana aqui, que já estava agonizada, mãe, o sorteio, não, mandou até recadinho aqui, ó. Mãe, o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio. Quer jogar os papeizinhos, eu pego um? Pode ser? Jogar? Joga assim. Aí a mãe pega. Tá, vai lá. Vamos lá. Joga tudo. Vou pegar, hein? Vamos lá. Pode? Pode. Vai, joga pra cima. Joguei. Ó, peguei um. Pegou um. Gente, não acredito! Olha só o papelzinho que eu peguei, gente. Não acho que vai focar, não. Dudu Furtado.
Ah, não dou conta. Gente, vocês viram que não foi nada ensaiado. Não. A Eliana jogou, a Lindina tá aqui. Tem um pessoal que até saiu, mas tá o nome anotado. Então, não é notado, né, Eliana? Deixa eu ficar fazendo agora. Então, dona Dudu Furtado vai receber essa obra Despertando para Vencer, do nosso amigo Reinivaldo Ramos, que é uma linda história de superação, de empreendedorismo e de como, com estudo, com foco e com perseverança, a pessoa pode vencer. Tá aqui, Dudu, embaladinho. Acho que amanhã eu tenho que ver mãe. Não vai dar pra... Vou ver se eu consigo levar esse livro aí para você, tá? Mas a gente vai fazer um esforço, ok? Então, a Dudu Furtado, tá aqui o papelzinho, sorteio na hora, a Eliana jogou e eu peguei um, todo mundo viu. Então, hoje, como Dia das Mães, eu trago para vocês aqui minha última cria. Meu Deus. E a sua Tem a minha última também. meninas, que nos ajudaram muito nessa live de hoje, gente. Como mãe, de mãe para mãe, nós queremos deixar o nosso Feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Grande beijo, grande abraço. Uma ótima leitura para a mãe Dudu Furtado, que ganhou esse livro do Reinivaldo, Despertando para Vencer, e que vocês possam ser abençoadas pelos céus, pelo Pai da vida, que é Deus, e serem agraciadas, né, todas as mães, com esse dom precioso que é da maternidade. É isso. A gente não pode falar muito, não, senão chora, né? Mas aí, gente, fica com Deus. Grande Tchau, beijo. gente. Nossa live hoje Tchau. extrapolou todos os limites, mas era... Meu Deus do céu. Olha aí, cara. E corrija ainda, tá? Mas é por uma boa causa e nós ouvimos a nossa mãe aqui, maravilhosa, Olindina, que é uma mãe da nossa educação também. E toda a minha reverência, meu respeito, minha gratidão. Sarinha, dá um beijo nela aí para mim. Vai, 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 vai. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Gratidão. Até breve. E você, já leu hoje? Até breve, tchau. Ah, acharam que eu ia esquecer, né, Eliana? De fazer a pergunta. Já saiu. Já saiu, mas eu não esqueci. Leia. Um abraço.